Olá, o Jornal Panorama está no ar e traz para você as notícias do Parlamento Capixaba. A audiência pública reúne funkeiros e autoridades dos três poderes. Em pauta, a defesa do gênero musical como manifestação artística. O reconhecimento do funk como expressão cultural foi defendido durante a audiência pública da Frente Parlamentar de Apoio às Políticas de Juventude. Funkeiros e autoridades se uniram na defesa do gênero e pediram o fim da discriminação contra esse tipo de música. No Espírito Santo, eu vejo aqui um estado bem diferente do Rio de Janeiro, em que há uma grande divisão ainda do rico, do pobre, do preto, do branco. E essa divisão tem que acabar. E eu acho que o funk pode ser um grande caminho de libertação, de aproximação das camadas sociais, porque o funk tem esse papel, porque quando o funk toca, a patricinha dança, a mulher que não tem condição financeira dança, o homem dança, todo mundo dança. O funk bota todo mundo até o chão. Eu acho que o funk ainda está muito longe de quebrar o preconceito. E a prova é de que desse preconceito existente, quando as crianças estavam cantando, eu estava gravando no meu canal, que eu tenho um canal que as pessoas me seguem, e várias pessoas falando, mas como assim cultura? Descer até o chão é cultura? Isso é o preconceito, isso é a falta de conhecimento do que realmente é o funk. E o funk é cultura, o funk é música popular brasileira, o funk é poesia do século XXI. E esse é o verdadeiro funk, é o funk da paz. A mídia só mostra violência na TV, mas ninguém quer mostrar que São Pedro é bom de se viver. Era só mais um Silva, que a estrela não brilha. Ele era funkeiro, mas era pai de família. O MC Jefinho Faraó afirmou que as manifestações positivas do funk podem prevalecer e ajudar as comunidades carentes. O funk gera emprego, gera muitas oportunidades e a gente está tentando mudar, trazer essa parte boa e remoldando a certos erros aí que aconteceram durante esse tempo. O presidente da Frente Parlamentar de Apoio à Juventude, deputado Sérgio Majeski, falou sobre o projeto de sua autoria que reconhece o funk como expressão cultural no Espírito Santo. Para que possam atuar como artistas, para que possam fazer shows, para que as periferias possam fazer os seus bailes sem ser clandestino, porque hoje é o que acaba acontecendo, porque não há nada legalizado. Então, criar um projeto de lei que torne o funk um movimento cultural é importantíssimo para dar visibilidade, porque não adianta ficar tentando negar e tal, É um movimento que está aí, é um gênero musical, a gente não está discutindo quem gosta ou deixa de gostar de funk, mas que tem que ser reconhecido como qualquer outro movimento cultural. O funk, ele gera riqueza, gera uma condição social de melhoria, além daquele atendimento social. Seja empregando várias pessoas, ou seja, nós temos várias pessoas hoje, diversos setores, que sobrevivem efetivamente dessa atividade cultural. Desde aquele vendedor, como o Lula falou aqui, do vendedor de cachorro-quente ou do vendedor de latinha de refrigerante, que fica nos arredores ali do ambulante, até o empresário, o produtor, ou a pessoa que coloca o som, ou que faz o transporte, ou seja, é um meio de geração de renda que, na verdade, tem sustentado muitas famílias. Isso precisa ser divulgado. A sociedade precisa saber disso, que tem um trabalho honesto, um trabalho digno, que sobrevive daquela atividade cultural. Mas, volto a repetir, precisamos caminhar nesse caminho do deputado Sérgio Majeski e no caminho que vocês estão traçando, no caminho da regulamentação, ou seja, da produção de uma atividade cultural legalizada e que atenda toda a legislação estatal. Autoridades do Judiciário, da Polícia Civil e da Polícia Militar reconheceram a importância do funk como manifestação cultural. Eles também defenderam maior presença do Estado nas comunidades carentes para evitar que a pobreza e a violência acabem estimulando a apologia ao crime em algumas letras musicais. Mesmo quando nos deparamos com esse tipo de letra, ela decorre da realidade da pessoa que escreveu essa letra, do local que essa pessoa vive, da realidade dela. Então, se o Estado tivesse políticas públicas diferentes, voltadas para as comunidades de base, certamente essa realidade não apareceria na letra desta forma que aparece.
Nesta edição você confere também os destaques da semana no Parlamento Capixaba. Para começar, o resultado do trabalho em plenário. A repórter Titina Cardoso tem as notícias para a gente. A semana em plenário foi bastante movimentada com a aprovação de projetos importantes para o Estado. Destaque para a aprovação da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que foi aprovada com 97 das 138 emendas apresentadas. 10 emendas que foram rejeitadas pela Comissão de Finanças foram votadas em destaque, mas o plenário manteve a rejeição. Nós orientamos no plenário que derrubasse os destaques, porque a LDO hoje ela está enxuta, está uma LDO que nós precisamos continuar com equilíbrio fiscal no Espírito Santo. O Espírito Santo hoje é notícia nacional justamente porque fez o dever de casa, então nós não podemos de maneira nenhuma colocar em risco isso que o Espírito Santo, que o governador, na liderança do governador Paulo Artung, conseguiu com muito sacrifício, e com a ajuda da Assembleia Legislativa. A Casa também aprovou um pacote com 6 projetos do Executivo. Um desses projetos cria a Secretaria de Estado de Direitos Humanos. A criação dessa secretaria, ela é uma dívida antiga, não é? Não só do Estado, eu diria que do povo capixaba para com ele mesmo. Nós temos muito ainda que avançar na garantia de direitos humanos de uma forma global, e a criação dessa secretaria é só o primeiro passo, simbolicamente é muito importante, mas nós temos aí todo um dever de transformar a nossa existência, a nossa convivência, para consolidar uma sociedade mais justa, mais solidária, mais respeitosa. Além disso, o plenário aprovou medidas que, segundo o governo, possibilitarão a redução de gastos, como a extinção da SUPIM, Superintendência dos Projetos de Polarização Industrial, e do IDURB, Instituto de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado. Outra iniciativa aprovada regulamenta o Investe, Programa de Incentivo ao Investimento do Espírito Santo. Uma das ações desse programa é a concessão de benefícios fiscais para incentivar projetos da iniciativa privada. Além do pacote do Executivo, a Casa também deu seu aval a uma iniciativa do Tribunal de Justiça que cria o programa de aposentadoria incentivada no órgão. O TJ espera a adesão de mais de 300 servidores e uma economia de mais de 160 milhões de reais. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Titina. Vamos agora às atividades das comissões permanentes da Casa. O Colegiado de Educação participou de encontro para tratar da segunda versão da Base Nacional Comum Curricular, uma ferramenta que unifica o conteúdo da educação básica em todo o país. A proposta preliminar foi criada em setembro do ano passado e recebeu mais de 12 milhões de contribuições da comunidade escolar. Com base nas sugestões, foi elaborada uma segunda versão do documento, que em agosto vai ser tema de um seminário estadual. O encontro desta semana foi uma preparação para o evento estadual. Educação também foi tema da Comissão de Cidadania. O colegiado promoveu debate sobre a importância da laicidade no ensino público, garantindo que as escolas não privilegiem nenhuma doutrina religiosa específica. Os participantes da reunião ressaltaram a necessidade de oferecer um ensino que ofereça informações sobre todas as religiões de forma equivalente. As ações desenvolvidas pela Secretaria de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social e pelos Conselhos de Assistência Social do Estado e de Vitória foram apresentadas na Casa. Os pontos mais destacados na reunião da Comissão de Assistência Social foram a importância da participação dos conselhos no acompanhamento da gestão pública e a expansão dos serviços na área. A Comissão de Infraestrutura aprovou o pedido para que a Rodossol, concessionária que administra a Rodovia do Sol e a Terceira Ponte, envie ao colegiado informações financeiras. Os deputados querem relatórios dos últimos 3 meses. Os dados solicitados são sobre os repasses de recursos do pedágio devidos aos municípios de Vitória, Vila Velha e Guarapari. Enquanto isso, os parlamentares decidiram baixar de pauta o projeto de lei do deputado Amaro Neto. A proposta obriga as concessionárias de pedágio a emitirem nota ou cupom fiscal aos consumidores. Os potenciais turísticos de Santa Teresa e os desafios para o setor foram discutidos na Comissão de Turismo.
O colegiado recebeu o secretário de Turismo e Cultura da cidade, localizada na região serrana do estado. Murilo Vago destacou a atuação do município para atrair turistas como a organização de eventos de grande porte. Na Comissão de Justiça, 6 matérias tiveram a constitucionalidade aprovada. Entre elas, projeto de lei da deputada Eliana Dadalto, que obriga a inserção do tipo sanguíneo e do fator RH na cédula de identidade. O colegiado também rejeitou o veto do Executivo à matéria do deputado Amaro Neto. A proposta proíbe o uso de capacete ou acessório similar que impeça a identificação da pessoa dentro de estabelecimentos. O plenário ainda vai analisar essa decisão do colegiado. O projeto de um jovem capixaba para diagnosticar precocemente o câncer de pele voltou a ser destaque no Parlamento Capixaba. O autor da pesquisa, Lucas Almeida, participou da reunião da Comissão de Saúde. O colegiado apoiou o estudante na votação por uma vaga no intercâmbio Aldeia para Educar uma Criança. O programa é desenvolvido pela Universidade de Harvard, uma das mais conceituadas dos Estados Unidos. 2 comissões parlamentares de inquérito se reuniram esta semana. A CPI da máfia dos guinchos deu continuidade às investigações de denúncias relacionadas a táxis. O colegiado ouviu 2 novos depoimentos de taxistas de Vitória. Henrique Santana de Oliveira e Nestor Deoclésio Figueiró disseram ter concedido procuração para que outras pessoas administrassem suas placas de táxi. Também afirmaram que não dirigem os veículos com regularidade. Os deputados alertaram para a falta de fiscalização do poder público em relação aos casos apurados que contrariam a legislação municipal. Já a CPI da sonegação dos tributos definiu a agenda de trabalho para as próximas reuniões. O colegiado teve novos temas incluídos no ramo de investigações e vai ouvir representantes da Vale para falar sobre medidas de controle do pó preto na Grande Vitória. A mineradora e também a empresa de telefonia Vivo ainda vão ser chamadas para prestar informações sobre déficits fiscais. Poluição também foi tema de debate em reunião de outros colegiados. A Frente Parlamentar em Defesa do Rio Doce e a Comissão de Meio Ambiente voltaram a abordar os problemas causados pelo rompimento da barragem da Samarco, em Mariana. 8 meses após o desastre que causou mortes, devastação ambiental e muitos problemas sociais, ainda há divergências entre a mineradora, a população e as autoridades. As principais polêmicas são em relação ao acordo para a recuperação do Rio Doce e ao apoio às comunidades atingidas. E a Frente Parlamentar de Combate à Pesca Predatória e em Defesa dos Recursos Hídricos realizou nova reunião de trabalho. E o grupo já apresentou o resultado das primeiras denúncias recebidas e encaminhadas às autoridades. Mais de 1,5 toneladas de pescados e 15 mil metros de redes irregulares foram confiscados pela Polícia Ambiental no Mar de Guarapari, na praia de Camburi e em Lagoas, na Serra. Durante a reunião também foi abordado o problema de pesca predatória e de cata ilegal de caranguejo no município de Aracruz. O Jornal Panorama de hoje vai ficando por aqui, mas você pode continuar acompanhando as atividades legislativas no site da Casa e nas redes sociais. Obrigada pela companhia de sempre e até o nosso próximo encontro.